Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, ou boa tarde, ou bom dia, no horário que você estiver assistindo esse programa. Está sendo gravado. Cipebcast, episódio número 54, já estamos aqui nesse abençoado programa. E toda a última segunda-feira do mês, né, estaremos postando aqui o vídeo, ou ao vivo, ou também gravado, para abençoar a sua vida. E hoje nós temos um convidado especial. Vamos passar aqui a bola para o pastor David, que ele vai estar apresentando o nosso convidado especial. Amém, glória a Deus, né? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Nós estamos felizes, né, por estar aqui em mais uma oportunidade, né, concedida a nosso Deus, né? E, né, lisonjeado, quase que não sai a palavra, né, por estar presente aqui o nosso amigo pastor Rodrigo Gomes, né? Amém. Um servo do Senhor, um instrumento na mão de Deus. Amém. E nós queremos fazer a apresentação aqui do nosso nobre pastor, né? Amém. Pastor Rodrigo Gomes é casado com Suzane Gomes, não é isso? Isso. Pai do Rodriguinho e Rodriguinho. da Radassa. Radassa, Isso. né? Bacharel em teologia, tem 34 anos, não é isso? Exatamente. Prega, né, desde 2004, né, a palavra do Senhor, né, e é um pastor conhecidíssimo aí por todos, né, amado por todos. Eu acredito que você já teve a oportunidade de ouvi-lo, né, e não só você, mas todo o Brasil. E nós estamos, né, alegres por sua presença aqui, pastor, em nome de Jesus, né, queremos muito que o Senhor se sinta à vontade, né, para estar também falando um pouco das suas experiências em nome de Jesus. Pastor Davidson. Amém. Uma honra, né? Estar presente aqui o nosso pastor Rodrigo Gomes. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Creio que grandes coisas o Senhor tem para falar para nós aqui da sua experiência. E eu creio que o nome do Senhor mais uma vez vai ser glorificado aqui nesta noite. Amém? Pastor Rodrigo, quais são as suas expectativas para o programa de hoje? Primeiramente, quero externar aqui a minha alegria, minha gratidão de estar com vocês aqui no Cipebcast. Estou muito feliz pelo convite, que Deus possa abençoar essa nossa noite aqui, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, Glória a Deus. essa troca de experiências aqui. Acredito que vai ser um programa muito abençoado. Estou com a expectativa lá em cima. Que Amém. bênção. Glória Amém. a Deus. É isso mesmo, você que está nos assistindo. Fique até o final do vídeo, compartilhe o vídeo no WhatsApp, Instagram, onde você puder. Compartilhe o vídeo aí. Tenho certeza que Deus vai abençoar o convidado de hoje, especial para abençoar você, a sua casa e também aprender também um pouco mais da palavra de Deus, sobre um testemunho abençoado. Vamos entrevistar o pastor, muito conhecido aqui na região do Pará, também no Brasil todo, né? Que é um pregador itinerante a nível de Brasil. Então, vamos começar o programa, né? Eu vou já aproveitar para fazer algumas perguntas para o pastor. E você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, ative o like, não deixe de se inscrever e compartilhe o vídeo, como eu já falei, que assim vai fortalecer o nosso canal para a gente sempre estar trazendo conteúdo para abençoar você. E você também que quiser ser o nosso patrocinador do nosso programa, está aí a oportunidade de você ser um dos nossos patrocinadores e nos ajudar a continuar trazendo aqui homens e mulheres de Deus que venham somar com o evangelho, que tenho certeza que cada um que vier aqui vai trazer experiências, testemunhos do que Deus fez na sua vida e no seu ministério. Pastor Rodrigo, quero fazer algumas perguntas ao senhor, mas a primeira, né? Qual foi os estados que o senhor pregou? Mas antes do senhor responder essa pergunta, nos diga quando foi que o senhor iniciou a pregar o evangelho? Como foi essa chamada? Foi algo assim que aconteceu rápido ou o senhor viu que teve vários processos que o senhor chegar a ser um pregador? Porque eu, quando fui um pregador, me tornei um pregador do evangelho, eu não queria ser um pregador, né? Aí Deus me escolheu mesmo eu não querendo ser um pregador. Então, como foi que aconteceu na sua vida? Foi fácil? Foi difícil? Foi realmente o Senhor Deus lhe chamou? O Senhor confirmou a sua chamada? Nos fale um pouco sobre um pouquinho da sua história. Pastor Everton, eu era um novo convertido na igreja no ano de 2002 e eu lembro como se fosse hoje. Meu primeiro mês na igreja, não sabia nada de profecia, de revelação, de visão. Pouco conhecia a Deus, pouco conhecia ao Senhor. Quando num culto de terça-feira à noite, um culto de campanha, Deus levou um profeta na minha direção. Sim. E o profeta usado pelo Senhor disse que faria de mim
um pregador Glória a Deus. da palavra de Deus. Glória a Deus. E eu confesso a vocês aqui que quando eu ouvi aquilo, eu olhei para mim, um mês de crente, Uhum. numa igreja onde já tinha outros crentes com mais Sim. tempo, e disse: esse homem deve estar doido, esse homem deve estar maluco, porque tanta gente aqui, ele vem falar isso para mim, que não sei nada, não conheço nada, tô com um mês aqui dentro. E o profeta disse assim: para saber que é Deus que fala contigo, ainda na tua juventude, te darei sinais de que sou eu que te chamo, de que sou eu que te escolho, que sou eu que te vocaciono. Isso foi em 2002, eu com um mês de crente. Em 2004, no mês de fevereiro, eu comecei a pregar a palavra do Senhor na minha congregação e não demorou muito. Da congregação já saiu para os outros bairros, dos outros bairros para a cidade, da cidade para os estados, do estado para o Brasil. Então, o que o profeta foi usado por Deus para falar, que ainda na minha juventude eu ia ver a confirmação de Deus, no ano de 2004, se confirmou. E nós estamos aí já há 20 anos vivendo essa promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, já, como o senhor já falou, 20 anos, né? 2 décadas já que o senhor já está pregando o evangelho. E nos fale um pouco dos estados que o senhor já pregou, quais foram os estados, quais estados ainda falta para o senhor pregar. É assim, a gente vai ficando velho, a gente vai começando a ter assim um pouco de amnésia. Sim. Mas eu já preguei pela bondade do Senhor nosso Deus em 15 estados da nação brasileira. Glória a Glória a Deus. Deixa eu tentar lembrar aqui por região. Vamos pela região norte. Eu já preguei no Pará, no Amapá e no Amazonas. No Nordeste eu já preguei no Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba. Glória a Deus. No Sul eu já preguei nos 3. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. E no Sudeste também. Todos os 4 estados do Sudeste. São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Totalizando 15 estados da nação brasileira que a gente já Glória a andou Deus. aí bastante. E nos fale um pouco sobre essas experiências que o senhor teve de estado, né? O que o senhor enfrentou, né? Você sabe que pregador é bom, né? Tem lugares que honram o pregador, né? E tem lugares que não cumprem com o que foi combinado, né? Honrar o pregador. Então, nos fale um pouco dessa adversidade que o senhor teve também no ministério de viajar, né? Certo. Eu posso dizer para vocês aqui que a maior dificuldade mesmo a cultura, né? Porque a gente sai da nossa terra natal, sai do nosso Pará, que nós aqui somos todos acostumados uns com os outros, e vai andar nos outros estados por aí, e a gente percebe aquele choque de cultura. Por exemplo, nós paraenses, a gente fala muito chiando, mas numa conversa só nós aqui paraenses, a gente nem percebe que tá chiando. Mas a gente vai para outros estados e começa a chiar, o pessoal começa a rir, o pessoal começa a achar graça. Igual eles, quando vêm para cá e começam a falar de forma cantada, arrastada, a gente começa entre nós a achar graça. Então, assim, na realidade, a cultura em si, ela é mais desafiadora do que algumas faltas de compromisso, né? Porque isso é em todo lugar. Sim. Não só nos estados afora, como também aqui mesmo, né? No Pará, também, em sim. Belém, tem gente que fala uma coisa, promete uma coisa e faz outra totalmente diferente. Então, essa questão de não cumprir a palavra, isso tem em tudo quanto é lugar. Sim. Mas o choque, assim, de cultura, de realidade, é totalmente diferente. Outra coisa muito importante, nós aqui no Pará, a maioria dos nossos cultos são aqueles cultos fervorosos, pentecostais, que os irmãos dão lugar, chora, bate palma, fala língua, cai no chão. E assim, isso está enraizado em nós. Sim. E a gente pensa na nossa cabeça que Deus, ele vai trabalhar assim em todos os lugares. Mas aí você vai para um outro estado, como por exemplo, Paraná, que ali o povo é descendente de europeu, é um povo bem fechado. Sim. Já os cultos ali no Paraná já não são parecidos com os nossos aqui. Entendi. Lá eles não caem no chão, não marcham, não choram, mas eles são muito atentos para a pregação da palavra. Então, para eles, o que mais importa é o que você traz de conteúdo, de informação, do que o grito e o barulho que você produz, né? Verdade. É isso que o pastor falou, é interessante, né? Eu também já tive a oportunidade de pregar em São Paulo, no interior, e tem muito isso, né? Eu preguei, disse, rapaz, eu não preguei foi nada hoje.
E aí quando eu terminei de pregar, os irmãos, rapaz, tu pregou muito. Mas ninguém deu glória, ninguém deu aleluia. Aí o pastor falou pra mim, não te preocupa, porque aqui é assim, eles gostam de estudo, de ensinamento. Negócio de barulho, eles não gostam muito não, eles gostam de ensino. Então isso é verdade. A maioria dos estados lá do sul, do sudeste é assim. Acho que tirando o Rio de Janeiro, né? Que o Rio de Janeiro Isso. gosta do mover. Mas, continuando as nossas perguntas, vou fazer mais uma pro pastor, depois eu passo pro pastor Davis, vai fazer as suas. Deixa essas minhas duas para depois. Mas, pastor, uma perguntinha pro senhor a respeito do ministério, né? Que o senhor, como pregador itinerante, teve algum acontecimento que lhe marcou, né? Por exemplo, numa viagem, algo que Deus fez que o senhor observou assim, poxa, nunca aconteceu isso. Hoje Deus bradou mesmo de uma forma extraordinária. Qual foi a viagem, o local que Deus mais lhe marcou? Aqui no estado do Pará, nós temos uma estrada que liga Bragança a Viseu. Essa estrada, ela é uma estrada de chão. Até hoje ainda não passou asfalto ali, por incrível que pareça, e é uma BR. Nessa estrada que liga Bragança a Viseu, tem muitas vilas ali, muitas vilas. Uma dessas vilas é chamada de Santa Maria do Açaizal. É uma vila. Lá eles fazem todo ano o Festival do Açaí. É um evento gigantesco para umas 3, 4 mil pessoas. E eu já tive o privilégio de pregar nesse Festival do Açaí lá, nesse evento gigantesco deles. E lá aconteceu algo que realmente marcou meu ministério. Algo que eu ainda não tinha visto. Porque nesses 20 anos eu já vi Jesus batizar com o Espírito Santo, até mesmo criança. Já vi Jesus salvar muitas pessoas, reconciliar outras. Mas nesse dia lá em Santa Maria do Açaizal, na hora do convite, na hora do apelo, e só aconteceu lá. Não é que acontece sempre, não. Aconteceu só lá e marcou a minha vida. Por causa disso, marcou meu ministério. A pessoa saiu do meio da multidão com um saquinho na mão cheio de drogas e jogou em cima do altar. E disse, eu quero Jesus. Amém. Forte, né? Então isso que aconteceu lá marcou meu ministério. Porque eu já vi Jesus libertar viciados, drogados, mas da pessoa estar com a droga dentro do culto e levar no altar foi a primeira vez que eu vi. E aconteceu ali no nosso ministério, ali em Santa Maria do Açaizal. Forte mesmo. Pastor Davis. Amém. Queria fazer uma pergunta pro pastor Rodrigo À Gomes. vontade. Queria que o senhor falasse um pouquinho, pastor, dos pregadores desigrejados. Eita, é forte, hein? É opinião, né? A sua opinião aí, pastor. Rapaz, já disse um grande sábio, né? Que quem não senta para aprender não pode se levantar para falar. Verdade. Então, se o pregador é desigrejado, logo ele não tem um pastor. Certo. Se ele não tem um pastor, não tem quem o ensine, não tem quem o lidere, não tem quem o doutrine. E se ele não é ensinado, se ele não é doutrinado, o que é que ele vai passar? O que é que ele vai ensinar? Sim. Nada. Porque se não tem quem ensine, logo ele não tem com quem aprender. Então esses desigrejados, eles, pelo menos eu particularmente, não os ouço. Não sou pastor de igreja, mas se eu fosse pastor de igreja, eu não levaria. Certo. Não levaria. Por quê? Porque nós sabemos que um pregador, ele tem que ter referências. Tem que ter referências. Tem alguém que referende ele. Isso. No meu tempo, quando eu comecei a pregar, a gente andava, até me empresta aqui, pastor, por favor, uma folha dessa. A gente andava, não sei se é do tempo de vocês, a gente andava com a nossa carta de recomendação nas igrejas. Lembra? Nossa carta de recomendação assinada pelo nosso pastor, pelo nosso dirigente. E aquela carta era uma recomendação. Hoje em dia não tem mais isso, as coisas mudaram, né? Mas desde essa época tinha alguém que se responsabilizava por mim. Sim. Hoje, o meu pastor é o pastor Glauter Mendes. Eu quero até mandar um abraço para ele. Ele é pastor ali da Assembleia de Deus de Nova Esperança, no quilômetro 8 ali em Concórdia. Eu congrego com ele lá no interior. Ele é o meu pastor, ele me lidera, ele me ensina, ele me doutrina, ele me repreende, ele fala o que Deus manda para mim. Então, eu congrego, eu sou um crente igrejado, né? Eu não sou desigrejado. Certo. E assim, se eu puder falar com os desigrejados procure uma igreja, Isso. se congregue, tenha um pastor, seja alimentado, para poder você sair para fazer as missões, né? Aproveitando aqui esse gancho, né? Jesus falou para ir
pregar o evangelho. Mas antes de ir pregar o evangelho, ele também falou ficar em Jerusalém. Isso. É em Jerusalém que você aprende. Glória a Deus. É em Jerusalém que você é ensinado. Depois que você fica em Jerusalém, aí você tá apto para ir. Sim. Mas o primeiro passo é Jerusalém. Eu costumo dizer que Jesus ele tem 3 chamados. O vinde, o ficai e o ide. O vinde é para quem ainda não serve a ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o primeiro chamado. Vinde. Segundo, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, de conhecimento, de graça. Sim. E depois vocês vão ir. Depois vem o id. Agora tem gente que já quer ir sem vir, sem ficar, e embola É verdade. tudo, né? Aí não Embola vai. tudo. Aí não vai, Não vai, conseguir. não. Verdade. Tá certo, pastor. Amém. É, a segunda pergunta, pastor. Qual foi a sua expectativa? Se eu pregou no Gideon, foi 2017? Preguei 2016 e 2016 2017. 17. Dois anos. Qual foi a sua expectativa de pregar no Gideões, que é o congresso maior do mundo, né? Maior Qual foi a congresso sua de missões. expectativa lá? Pra mim, pessoalmente, foi um sonho, né? Certo. Um sonho realizado. Eu até falei aqui pra vocês em off, né? Que Uhum. eu cresci vendo os Gideões. Os pregadores, os cantores, pregadoras, cantoras. Então, eu cresci vendo os Gideões. Então, pra mim, tá ali foi a realização de um sonho. E eu aproveitei cada minuto. Cada minuto em cima daquele púlpito, em cima daquele altar, eu aproveitei o máximo que eu pude. Então, foram 2 anos espetaculares para mim ter participado. Pretendo retornar o mais breve possível para aquele evento abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo, é uma honra para nós, né? Receber um pregador que já pregou no Gideões, né? Pastor Rodrigo Gomes. E, querendo ou não, ele tá representando o nosso estado, né? Sim. Belém do Pará, Com né? certeza. Nós, como pregadores também, nós não temos ciúme, né? Nós ficamos felizes. Verdade. Na época que o pastor pregou lá, eu assisti a mensagem na época, né? E eu achei que foi uma benção, né? E fiquei feliz na época. Né? Eu acredito que deva ter alguém que tenha ficado triste, né? Os Judas, né? Mas Sempre tem. sempre tem, né? Mas os que gostam da palavra de Deus e preservam o ministério, não só do nosso, mas dos outros, né? Paulo diz que aquele que se achar superior a si mesmo, né? Tem que achar o outro superior. Né? Então, se você quiser achar que você é superior, então tá fora da Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que achar o outro superior a si mesmo. Paulo diz que devemos achar o outro superior a nós mesmos, tá? Então vamos passar para o pastor David. Todo mundo aqui é o David. Todo mundo é Santos, na Todo mundo é verdade. santo. Eu vou passar agora para o David Santos. Eu tô no meio dos santos. Bora. Glória a Deus. Pastor, né, a gente sabe que, né, desde já eu já fiquei muito feliz, né, de ouvir, né, tudo que o Senhor tem a passar para nós, porque eu também sou um novo pregador, né, Amém. eu sou novo, então, né, para mim eu tô, né, aqui recebendo experiências que eu vou levar para minha vida, né. Eu recebi também uma promessa da parte de Deus que um dia eu pisaria lá, né, Ô, através de glória. profetas, né, e eu acredito que o ministério em si, você só consegue que ele aconteça se você permanecer, né? Verdade. Então eu vi isso aí, o Senhor permaneceu, Sim. né? E aqui eu pude ter já uma ideia, né? De quantas vezes alguém já não veio até você e disse assim, não, isso aí não vai acontecer, desiste disso aí, né? A gente sabe que o ministério não é feito só de rosas, tem espinho. Sim. E eu queria aprender com o Senhor também, né? Perguntando, né? Qual foi a experiência que o Senhor teve assim que fez com que o Senhor pensasse em retroceder? Algo que o Senhor recebeu assim que talvez no meio da caminhada o Senhor pensasse em retroceder, mas de repente o Senhor parou e pensou assim, não, eu vou continuar, porque a promessa é de Deus, eu sei que foi Deus que falou, né? Porque, lembrando, né, novamente, não é só rosas, é espinho, né? Qual foi a maior dificuldade que o Senhor teve assim durante a chamada? A gente teve algumas. Uma delas é a própria juventude, né? A Isso. própria juventude. Eu falei aqui, repito, eu comecei com 14 anos. Então, eu percebia no olhar dos irmãos, né? Mais experientes, mais velhos, mais antigos. Mas é ele que vai pregar. É esse menino que vai pregar. É verdade. E assim, hoje Jesus já colocou um pouco mais de barro nesse vaso, né? Esse vaso já largou, já. Assim, mas eu era bem magro. Eu pesava, quando eu comecei, eu pesava uns 55 quilos. E os ternos da minha época não eram os slim de hoje, né? Que fica legal no corpo, né?
era aquele externo grande, então... Então eu chegava nas igrejas, mago com terno grande. Aí Só uma roupa. pessoal, aí cada vez mais o pessoal ia desconfiando, né? Desconfiando. Mas assim, desde a hora que Deus me chamou, eu sempre acreditei. Eu sempre fui a primeira pessoa a acreditar. Eu sempre acreditei que Deus, ele é comigo. Sim. Ele foi, ele é e sempre será comigo na minha vida. Foi Deus que Porque, falou. porque como o pastor falou aqui, quando ele começou a pregar, ele nem queria ser pregador. Sim. Então eu nem entendia e Deus falou que eu ia ser. Sim. Então se ele falou, eu acreditei. Eu agarrei aquela palavra e fiquei firme. Fiquei firme. Então eu sempre entendia que Deus era comigo. Então mesmo quando as pessoas olhavam e desconfiavam pela minha idade, pela falta assim de uma sabedoria grande, daquele sermão grande. Você é um adolescente, está pregando ali, você não tem aquele conteúdo, aquela experiência, aquela revelação da palavra, aquela aplicação, você tem um feijão com arroz. Mas mesmo sabendo que a minha mensagem era um feijão com arroz, eu sabia que Deus era comigo. Glória a Deus. E em algum momento ia virar, ia acontecer. A gente falou aqui da diferença dos estados. Sim. Eu preguei no Paraná. Eu falei que lá não é costume deles marchar, saltar, pular. Mas na hora que a glória descia, eles davam Eles lugar, marchavam. que nem nós. Eles davam lugar. Assim, é mais difícil? Porque não é costume deles. Tem igrejas nossas aqui no Pará que você diz a paz do Senhor, o povo já vem no amém, Da glória. já vem no amém verdade. grande, né? Mas assim, o Espírito é o mesmo. Uhum. O Espírito Santo é o mesmo. O mesmo Espírito que acendeu a chama pentecostal aqui no Pará, ele acendeu no Brasil todo. Verdade. Então você não pode desistir. Uma hora você vai, uma hora vai, o fogo vai pegar e os irmãos vão receber também a presença. Agora sim, a maior dificuldade que eu passei, e eu acredito que não foi só eu. Muitos pregadores passaram por essa dificuldade no Brasil e no mundo, foi durante a pandemia. Verdade. Foi durante a pandemia. Foi Porque, 2 anos, né? 2 anos. porque a maioria de nós vive literalmente de agenda. De agenda. Ministério, né? Nossa família depende das nossas agendas. Nossa casa depende das nossas agendas. Porque não é segredo para ninguém também, né? Que nós somos abençoados nessas agendas. Tem igrejas que nos ajudam com ofertas voluntárias, de amor, ou até mesmo às vezes a gente combina e o pessoal aceita o combinado. Então, 2 anos Porque tem um custo, né? tem um custo. Sim, com certeza. Né? Então, 2 anos que você passou pela pandemia e assim, no primeiro ano da pandemia, 2020, eu estava vivendo um momento muito bom do meu ministério. Porque vocês sabem que aqui no Pará, a agenda mesmo, ela começa a ficar forte do verão em diante. Do mês de junho até dezembro, aí é agenda para tudo quanto é lado, todo mundo faz festa. Por quê? Porque nós vivemos aqui no Pará o inverno paraense, né? Isso. No começo do ano é muita chuva e não dá para você fazer os eventos. Você programa um evento, a chuva vem, acaba com o teu É evento, o verdade. povo não vem. É muito tutoró na transparência. Se você faz uma cruzada, prepara uma cruzada, chama um pregador, aí chove, aí só dá tu e o verdade. pregador no evento. Realmente. Ou então na igreja os crentes não vêm e tal. Então, Verdade. Verdade. mas eu vivi um momento muito bom, pastor, em 2020, que eu tava com agenda de janeiro até junho. Num período que não tem agenda, eu tava com a agenda Sim. fechada. E aí, quando veio a pandemia, os telefones começaram a tocar. Num dia só, cancelaram todo o meu mês de março. Meu Deus. Só que a pandemia, assim, pra nós, naquele começo, era algo assim, não, em abril já tá tudo normal, verdade. tal. E os irmãos diziam, e os irmãos de abril, olha, tá certa a nossa agenda aqui, tranquilo, viu? Essa pandemia vai passar. Eu disse, vai passar mesmo, daqui a pouco nós estamos juntos aí. Isso. E não passou. Os irmãos de abril cancelando, os irmãos de maio cancelando. Os irmãos de... E aí você vai vendo que o recurso vai acabando. Verdade. Sim. A carne da geladeira vai acabando, o frango vai acabando, o arroz da despensa vai acabando. Aí eu não sei se vocês têm filho, eu tenho 2. Tem uma Vocês menina, apresentaram aí, né? Eu sim. tenho o Rodriguinho, tenho a Radassa. Pastor Aí, Samuel, papai, quero isso, papai, quero aquilo. E não tem, né? sim. Então Verdade. foi o momento assim mais desafiador do nosso ministério. Não é fácil. Mas por incrível que pareça, como eu falei pra vocês aqui, eu sempre criei na minha chamada, eu sempre acreditei na minha chamada. Glória a E na Deus. pandemia surgiu o curso que eu ministrei na pandemia via internet, o curso Princípios da Pregação.
E nesse curso Princípios da Pregação, Deus me deu na pandemia 40 alunos. Olha que bênção. Glória a Deus. E cada um pagando R$50. Cada um pagando R$50 mensal. Uhum. Eu acredito que o pessoal não tinha o que fazer na Sim, pandemia, a não sei ficar em casa, né? E assim, eu aproveitei, entre aspas, do nome que Deus me deu para lançar esse curso. E eu consegui na pandemia 40 alunos. Olha que E esse bênção. curso durou o 2020 inteirinho. Olha que Então, bênção. da internet, estratégia de através Deus, né? desse curso, veio o recurso para dentro de casa. Pensa. Mas foi muito desafiador. Ver as agendas tudo sendo cancelado, os Certeza, convites sendo é. desmarcados. Não é Na fácil. pandemia foi um desafio grande. Pastor, eu também queria saber, né? Eu acredito que todos nós queremos saber. Como foi a questão da sua família, assim? Ela aceitou bem, né, o seu ministério, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente passa, quem prega, viaja, né, como o senhor passa, eu acredito que semanas, né? Dias sem ver a família, né? Como foi, assim, conciliar, assim, com a família, o seu ministério? Todos aceitaram, né? Todos apoiaram também quando o senhor decidiu ser, né, um desbravador aí do evangelho? Assim, tudo começou lá em casa, né? Tudo começou com meus pais. Uhum. Eu até converso muito com eles, né? Uhum. Já pedi até perdão para eles algumas vezes, Sim. porque, assim, papai e mamãe investiram muito em mim, para que eu fosse um doutor, um advogado, ou entrasse numa das forças armadas do nosso Brasil. Aí eles investiram muito mesmo em mim. E assim, quando eu digo que eles investiram, eles tiraram de onde não tinha. Sim. Porque pouca gente sabe, mas meu pai é feirante, Não. trabalha na feira desde os seus 8 anos. Meu pai tem 50 anos de feira. Então, ele investiu muito em mim para que eu me tornasse um doutor, um médico, um advogado, ou servisse aí o exército, a marinha, a aeronáutica, porque na cabeça dele essas profissões davam dinheiro, né? E que daria para eu me manter minha família e manter até mesmo eles na velhice. Uhum. Aí quando Deus me chamou, falou que ia fazer de mim pregador e que eu ia viajar, se eu não sabia o que era um pregador itinerante, eles também não sabiam. Uhum. Aí foi quando eles falaram, tá bom, se é o que tu quer, a partir de hoje, caminha com as tuas pernas, em termo financeiro falando. Então, desde os meus 14 anos, eu perdi o apoio financeiro em casa. Perdi o apoio financeiro em casa. Um adolescente que dependia de pai e de mãe para quase tudo, vestir, comer e tal. Então, eu dependia muito. Então, começou lá. Começou em casa. Mas, como eu falei e repito, né? Eu acreditava. E Deus foi me mantendo. Mesmo na adolescência, Deus foi me mantendo, foi me sustentando. Claro que você tem que saber, você tem que estar convicto que é Deus que está falando, que é Deus que está contigo, que a promessa é de Deus. Se você não tem certeza disso, não largue sua faculdade, não largue seus estudos, não meta a cara, porque Deus só tem compromisso com quem Ele chama. É verdade, sim. Deus só tem compromisso com quem Ele chama. Deus não tem compromisso com aventureiros. Vou fazer uma aposta no ministério. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com quem Ele chama. Se Ele chamou, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de todas as áreas da tua vida. Então, esse desafio começou em casa primeiro. Depois veio a parte da minha esposa. Assim, graças ao bom Deus, eu glorifico a Jesus todos os dias por isso. A minha esposa, ela é a minha companheira desde a adolescência. Glória a Deus. Desde a adolescência. Ela é minha companheira desde a minha adolescência. Na igreja, ela é a minha única namorada. Única namorada. Nós começamos um relacionamento adolescente. Eu tinha 15, ela tinha 14. Só que quando nós começamos, eu já era um pregador. Eu já tinha 1 ano de pregação, de estar andando nas congregações nos bairros. Então eu fui, já era com 1 ano de pregação, eu já era alguém maduro. E eu já expliquei para ela que eu era um pregador. Falei, você tá namorando um pregador. E pregador é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Os pais dela só liberavam para nós namorarmos o sábado e o domingo. E sábado e domingo o pregador tá pregando. Não, pregador que é pregador, que tá com sábado e o domingo livre. Por isso que ele gostou. Não vai. Então eu dizia para ela, olha, eu não vou estar contigo esse sábado, eu não vou estar contigo esse domingo.
Mas vai ser assim, vai ser assim. Aí os pais, é esse que eu quero. Vai ser assim. É mesmo. Então, quando nós começamos a namorar, ela já namorou, já começou a namorar um pregador. Sim. Sim. Então, é o que se eu posso dar um conselho para os casais, né? Isso aqui não é um encontro de casal, mas se eu posso dar um conselho, meu conselho é você que está namorando, já prepare seu companheiro e sua companheira no namoro, Verdade. para que no noivado e no casamento não haja surpresas. Isso mesmo. Ah, mas você não era assim, você não fazia isso. Não, eu faço isso desde quando nós começamos a namorar. Não é agora que nós casamos que eu vou parar de pregar. Não, você já me conheceu pregador, você sabe que eu prego, sabe que eu viajo. E assim, você falou de passar dias fora, tempo fora. Houve uma fase da minha vida que realmente eu passava de 15 a 20 dias fora, pregando, emendando uma agenda na outra, andando de cidade em cidade, vila em vila, interior em interior. Hoje em dia, Deus me abençoou, Deus me deu graça, e Deus fez de mim um pregador só de fim de semana. E eu louvo a Jesus por isso, porque também é cansativo. É cansativo você sair de casa numa quarta e chegar só numa segunda-feira. É puxado. É puxado. Quando você é novo, aí é bacana, aí é legal, você tá no gás, você se recupera muito rápido. Mas aí você passou dos 30, e aí você também já tem outras coisas, como família, esposa, filhos. São outras coisas que vão ocupando a tua mente, Sim. que o teu tempo já não é mais só para o ministério. Ele já é dividido com outras coisas. Então Deus me abençoou que hoje eu consigo ser um pregador só de sexta, sábado e domingo. Seja em Belém, seja nos interiores do estado ou Brasil afora. Não à toa, tô aqui uma terça-feira com vocês, Glória a Deus. batendo esse papo abençoado. É Por quê? Porque eu verdade. não tenho agenda. Amém. Dificilmente eu aceito agenda, né? Segunda, terça, quarta. Porque eu sei que quando começa a sexta aí já é Corrida, puxado. né? Puxado. Amém. Amém. A última pergunta, pastor. Mais Pode? outra? Pode ser? Deixa eu Última só dar o nosso patrocínio. Deixa eu só falar Sim. do patrocínio, senão eu vou Isso. esquecer. Tá, ok. É o outro. Aí, isso. Você que está nos assistindo, queremos apresentar para vocês o nosso patrocínio do nosso programa, que é o Belcap. Ela é uma representação autorizada da indústria Capazzi, a maior indústria de tapetes de capachos do Brasil. Ela atua há mais de 40 anos nesse segmento e ela dá toda a garantia dos produtos dessa fábrica que é a Capazzi, tá? Então, a Belcap, ela fabrica o seu tapete personalizado. Você que é pastor, filiado à Convenção Cipeb, quiser também preparar o tapete lá para sua igreja, personalizado, com o símbolo da boa. igreja. Olha aí, ó. Chegou a sua hora para você poder preparar o seu tapete. O telefone deles, que está aqui, é o 8113-7747, tá? O endereço fica na Rodovia dos Trabalhadores, número 13, lá no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, tá? Então, entre em contato com eles, diga que você assistiu aqui o programa e personalize o seu tapete. Também, se você quiser fazer um campo de futebol lá com grama sintética, também eles têm também, tá? Olha aí. Então, entre em contato com eles e ajude a empresa. É uma empresa nova, tá? Que tá aí para ajudar você também a personalizar. Pastor, eu não sou pastor de igreja, eu quero um tapete para colocar em casa. Também dá, né? Personaliza o tapete, coloca lá lar do João, lar da Maria, lar da... Tanto faz o nome, coloca lá o nome, tá? Ou então do seu bebezinho que nasceu, ele faz também o tapete, coloca o nome do seu bebezinho lá, bem na porta do quarto do bebê, né? Ou se for casado, faz um tapete personalizado com seu nome, personalizado o nome da sua esposa. Com certeza sua esposa vai adorar, né? Toda mulher gosta de detalhes. Isso. Então não deixe de ir lá, entre em contato com ele. O telefone tá aparecendo aí. É o 8454-9137, 8113-7747. Passamos agora a bola pro pastor David. A última pergunta, pastor. Quando foi que o senhor disse assim, não, agora o ministério, né, avançou? Né? Porque o nosso sonho, né? Nosso sonho, quem almeja, né, um ministério verdade. excelente, né? A gente sabe que não é fácil, tem aquele processo de escadinha, né? Sim. A gente vai, como o senhor começou, nos bairros, o senhor falou, né? Depois foi Isso. nos estados e depois foi pro Brasil todo, né? Quando foi que o senhor disse assim, agora chegou, né? Já tô, né, no nível
do Brasil, né? Podemos dizer. Quando foi assim que o senhor teve essa concepção assim na sua mente? É assim, eu tenho assim as datas bem gravadas na minha mente, porque assim foi um estalo, né? Foi um amp que deu. Mas o meu ministério ele foi assim, de degraus em degraus. Quando eu comecei lá na congregação, lá no meu bairro, lá no bairro do Guamá. E na época, Belém era dividido por coordenações. Coordenações. A igreja que eu aceitei Jesus, ela pertencia a uma coordenação de 17 igrejas. 17 igrejas. Nessa época o bairro não era tão dividido, era bem grande. Aí a nossa coordenação ela tinha 17 igrejas. Então, quando eu era dessa igreja lá no bairro do Guamá, eu pregava nas 17 da coordenação. Sim. Porque acredito que funcionou comigo como funciona com vocês. Você prega num culto de jovens, tá ali a tua igreja e tem mais duas. Ou mais três, ou mais uma. Isso. Sim. E aí, normalmente, se eles pegam o teu contato e te chamam. Isso. E aí você vai pregar em outra igreja que tem mais outras duas novas, e assim você vai andando. Um chama a outra, né? Isso. Então eu fiquei pregando ali na coordenação, ali no meu bairro, uns 6 anos direto. Nessas 17 igrejas da coordenação. Certo. Mas só era ali. A geografia do meu ministério era só aquela. O meu limite era só até ali. Até que Deus me levou para o Tempo Central, para a igreja mãe. Chegando no Tempo Central, eu já parei de pregar para 17 igrejas e comecei a pregar para Belém. Para Belém. Eu fiz parte da equipe do culto do meio-dia, no Tempo Central da 14 de março. E dizia, e fala até hoje isso, o pastor Enaldo, o pastor lá de Marituba, eu tive com ele esse final de semana, ele falou e fala até hoje que a nossa equipe dessa época lá do meio-dia foi a melhor equipe do Tempo Central. Foi a melhor equipe do Tempo Central. Então, e a gente de todos os bairros de Belém nos ouvia ali, no meio-dia, ali no Tempo Central. Me lembro. E dali, pregando ali no culto do meio-dia, Jesus foi me dando graça nos outros bairros. Sim. Nos outros bairros. Quando eu percebi, eu já estava pregando para Belém todinho. Já estava andando em todos os bairros da nossa capital. Aí em 2013, Jesus me tira do Tempo Central e me leva para Comiadepa. Me leva para Comiadepa, para a Convenção do Estado. Sim. Aí eu já parei de pregar para uma cidade e já comecei a pregar para um estado. Para um estado. E aí em 2016, Jesus me levou a pregar nos Gideões. Aí eu já parei de pregar para um estado e comecei a pregar para uma nação. Então foi assim que foi indo. Foi assim que foi indo. Glória a Aquele Deus. pregador do bairro, daqui a pouco virou pregador da cidade, daqui a pouco virou pregador do estado, daqui a pouco virou pregador do Brasil. E hoje em dia, sem trabalhar muito, porque tem gente que trabalha muito o seu ministério. Tem gente que trabalha muito. Você pega a rede social dos pregadores de hoje, é cartaz, é foto de estúdio, é isso, é clipe, é aquilo outro, e legal. Nada contra, legal. Eu não trabalho muito meu ministério. Mas mesmo sem trabalhar muito meu ministério, as agendas estão aí, os compromissos estão aí, até final do ano tem muita coisa. Tem muita marketing que você tá falando, né? Mas tipo assim, eu tenho o quê? Eu tenho anos de caminhada, né? Então, quem me conhece me chama, e me chama, e me chama, e quando eu Sim. as agendas acabaram. Entendeu? Glória a Deus. Pastor Glória a Everton. Deus. Queria Pastor falar, o pastor perguntar mais uma. Mas é a última pergunta, viu, pastor? À vontade. À vontade. Tem hora pra ir embora? Pastor Rodrigo Gomes, queria que o senhor falasse mais uma experiência que marcou nesses 15 estados que o senhor pregou a palavra. Queria que você falasse mais uma experiência. Esses 15 estados que o senhor pregou. Se você comentasse mais uma viagem que o senhor fez aí que marcou o seu ministério. Pastor Davidson. Isso. 15 estados, né? É difícil até lembrar, né? Pregando aí há 20 anos. Mas eu tenho uma experiência no estado do Ceará. Tenho uma experiência no estado do Ceará. No ano de 2010. Ano de 2010. Estávamos pregando lá, eu e o pastor Leandro. Que a gente até conversou aqui em off. Que seria uma boa vocês trazerem ele aqui qualquer dia desse. Glória a Deus. Pastor Leandro Santos, uma benção. Cara muito inteligente que vai acrescentar muito aqui no canal de vocês, no podcast de vocês.
Eu estava com ele em 2010, pregando num congresso, lá no Ceará, e numa cidade chamada Horizonte. Uhum. E nesse congresso estava o prefeito. Ó, Prefeito da cidade, né? Nós estamos até em ano político, né? Mas não é esse o propósito Sim. do podcast. Mas, e inclusive 2010 também era ano político. E o prefeito estava no Congresso e foi dada a oportunidade para ele, Uhum. como honra que ele é, né? Uma autoridade Sim. que ele é. E ele começou a falar, a se expressar, tal. E ele falando que ele tinha Jesus no coração, né? Como a Sim. maioria das pessoas não Sim. evangélicas falam, né? Não, eu não preciso aceitar porque eu já tenho Jesus Já no meu tem coração, Jesus, É tal. verdade. Não sei o quê. E na época eu tinha 20 anos de idade. Quando você Uhum. tem 20 anos de idade, você tem uma coragem, né? Você tem uma coragem muito grande, né? Pra falar É. as coisas e sem medir, sem papa na língua, você É pega verdade. e fala mesmo, né? E assim, vocês sabem que quando a oportunidade tá com um político em um culto, o ambiente fica meio pesado, né? verdade. Tem gente que, até hoje tem gente que não gosta de política na igreja, né? E com dirá dar o microfone para um político falar em pleno congresso e tal. Então o ambiente fica terrível, Uhum. pesado. E parece que os pastores têm uma seguinte ideia: terminou o político, já passa o pregador. Segura o pequeno. Já passa o pregador, dá teu jeito. Bora ver se Deus é na tua vida. E eu tava pregando e Uhum. nada acontecendo. Tava igual Moisés batendo na rocha e não Meu saindo Deus. água e nada. Aí veio a tal da coragem, né? Aí eu olhei pro prefeito e disse: prefeito, o senhor falou que tem Jesus no coração. Mas a Bíblia diz que não pode só ter Jesus no coração. A gente precisa confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, Glória a Deus. para a glória de Deus Pai. Então eu lhe pergunto diante dessa multidão: o senhor quer confessar Jesus agora? E ele falou: eu quero. E a igreja veio junto. Glória a Deus. Olha só isso. A igreja veio junto. Quando ele falou: eu quero, a unção desceu, a Glória glória a Deus. desceu. Que experiência, Jesus hein? começou a fazer coisa Forte. tremenda, maravilhosa. E eu acredito que esse ano Deus vai levantar um pregador para falar isso por prefeito da nossa cabeça. Olha que o senhor deu ideia, né? verdade. Os pregadores aí. É forte, né? Pastor Everton. Glória a Deus. A conversa tá boa, né? Você que tá assistindo o vídeo, continue até o final. Continuando a nossa entrevista, ainda tem mais um tempinho ainda para nós fazer mais perguntas. Mas a minha pergunta, pastor, mais uma, é a respeito do ministério, né? O senhor sabe que nós que somos pregadores também do evangelho, né? Quando a gente, por exemplo, o senhor já começou a pregar, tava só namorando com a irmã. Qual é o nome dela mesmo? Suzane. Suzane, né? Aí depois o senhor casou com ela. Quando a gente casa com o ministério, né? Sim. Qual a sua recomendação o senhor daria para esse jovem pregador que ainda tá solteiro, né? Ainda não casou e talvez está fazendo a escolha errada, né? Graças a Deus o senhor fez uma boa escolha, né? Nós também que estamos aqui casamos bem também, graças a Deus. Mas nós estamos vendo muito pregadores, né, que escolhe alguma pessoa para casar e chega na hora não dá certo, né? Por quê? Porque a pessoa não aceita, né, o modo de viver do pregador, né? Ele vai pregar, Deus usa alguém para o abençoar, né? E tem esposa que não aceita. E quando Deus tem a chamada, a esposa também tem que agarrar a chamada, né? A chamada não é só do marido, a chamada é dos dois, né? Que é uma só carne. E eu digo também pra mim, não como pregador, porque eu até tentei ser pregador. Tentei ser um pregador, viajar, mas não deu certo, né? Mas tudo isso eu digo que foi uma ponte, né? Se eu não tivesse ido por esse caminho, eu não estava aqui, né? Então hoje, como presidente da convenção CIPEB, hoje eu posso ver que valeu a pena eu ter tentado ser um pregador. Não estou dizendo que eu não prego na minha igreja, não estou dizendo que eu não prego para os membros da igreja, estou dizendo que eu não sou pregador a nível de Brasil, como o caso do pastor aqui, né? Pastor Mas Rodrigo. eu entendo isso, né? E o que Deus me deu para mim tá bom. Né? Amém. Mas na época, eu sofri muito, porque eu queria uma coisa e não era isso que Deus queria, né? Então, o circo foi se fechando, Deus foi preparando tudo e hoje estou à frente da convenção, né? Mas até também na frente da convenção, quando eu decidi também ser o presidente da convenção, eu tive que deixar o emprego, né? E aí eu falei para toda a família, eu vou deixar o emprego, e aí como é que ia ficar? E a minha esposa me apoiou, né? Por isso que eu digo que quando a gente casa certo, né, Deus abençoa. Não, amor, se Deus tá dizendo pra ti que vai nos abençoar e tu não vamos passar fome, amém. Porque não é fácil, É. né? Não é fácil. Aí Essa quando eu fui decisão lá aí, na... Veio de fé, né? Aí eu fui lá na empresa e disse, olha, eu tô pedindo demissão e entregar meu lugar.
Perdi tudo. É. E é um emprego bom, de carteira assinada, no ar-condicionado, sentado, né? Eu lá na. Não vou falar o nome que eu não vou fazer propaganda da empresa. Só se ele pagar aqui o programa. Então, tudo isso aconteceu, né? E aí a esposa apoiou e desde lá, graças a Deus, vai fazer 6 anos, nunca faltou nada, né? Então, o caso do pastor, eu queria perguntar para ele também, para ele dar esse conselho. E também se teve também alguma dificuldade também, né, nesse sentido, né? Sim. Que eu sempre tive certeza que nunca ia faltar nada, né? Nunca ia faltar nada. E Isso. não faltou. E o senhor tinha essa certeza? Nos fale um Que ia pouco também faltar. dessa experiência. Vamos lá, por partes. Uhum. 3 perguntas agora. Deixa eu falar com esse moço Uhum. ou com essa moça, que é um pregador, uma pregadora, e ainda não encontrou Isso. a companheira Uhum. ou o companheiro, né? Para estar lado a lado, para viver uma vida juntos. O que eu posso falar para ti? Nós temos no Brasil poucos, bem poucos, casais Uhum. que os dois são do ministério Isso mesmo. É, itinerante. Verdade. Bem poucos. Um pouco mesmo. Bem poucos. Que o cara é pregador, a mulher é cantora, ou a mulher é pregadora, o cara é cantor, aí cada um Isso. viaja para um lado. Isso. Poucos. A maioria dos pregadores e pregadoras que a gente conhece, o cara é o pregador e a esposa é alguém anônima. Sim. Ou às vezes até é conhecida porque acompanha o marido, mas ela não prega, ela não Sim. canta, Verdade. ela é só a Não companheira. lidera. Ou às vezes é a mesma coisa, a mulher prega, como é no caso da pastora Helena Raquel, ela prega. Sim. O marido dela a gente conhece porque ele sempre tá com ela nos eventos. Uhum. Mas a gente nunca viu ele pregar, né? É A verdade. gente nunca procurou vídeos no YouTube dele, porque o ministério que a gente vê é o dela. Então é o seguinte, meu amigo, minha amiga, se Deus te der um companheiro, uma companheira pregador, pregadora, amém. Amém. Mas o conselho que eu te dou é: procure alguém que não te atrapalhe. Isso. É. Porque se a pessoa não atrapalha, ela já te ajuda muito. Sim. Ela já te ajuda muito. Por exemplo, o camarada tem um ministério de Deus, bonito, lindo, abençoado, para ser pregador. Mas se envolveu com alguém que cobra ele toda hora, pede satisfação toda hora, quer saber dele toda hora, não sei o quê. É um chiclete, é um grude, trata mal as pessoas, é antipática. Dificilmente vai dar certo. É verdade. Ou vice-versa, né? Isso. Tem moça que tem um ministério lindo de Deus para pregar, para cantar, mas se envolve com alguém que é ciumento, possessivo. Dificilmente vai dar certo. Verdade. Minha esposa prega, mas ela não é pregadora de viajar. Sim. Se você chamar ela pra pregar, ela vai lá e prega. Uhum. Minha esposa canta, mas não é cantora, não tem CD gravado, Spotify, nada disso. Vou chamar ela pra cantar, ela vai cantar como a maioria das irmãs da igreja. Sim. Canta um hino da harpa, canta uma música de algum cantor conhecido e tal, mas não vive de cantar. Sim. Mas se você perguntar pra mim, pastor, sua esposa lhe atrapalha? Nunca me atrapalhou. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca me atrapalhou. E assim como a sua, pastor, lhe apoiou, a minha tem sido meu braço direito Glória e a Deus. esquerdo Amém. Glória a Deus. nesses 20 anos. Desde o nosso namoro, noivado e casamento, ela sempre esteve do lado. Do lado. Agora, deixa eu falar com você que já tem família. Com você que já tem família. Você que é um pregador, você que é uma pregadora, um pastor, uma pastora. Deixa eu falar algo que eu acredito que ninguém te falou. Mas eu vou te falar e você, se entender que é de Deus, recebe. Se não entender que não é de Deus, deleta. Mas eu não posso perder essa oportunidade e não Sim. falar, né? Que eu tô falando com Sim. pessoas aí, através da nossa internet, através do canal de vocês, Sim. através desse podcast, tô falando com pessoas. Você que é casado, meu amigo, minha amiga, você que é casado, você que tem família, aprenda de uma vez por todas. Sua família é mais importante que seu ministério. É forte, é. Verdade. Sua família é mais importante que seu ministério. Deixa eu dividir com vocês aqui mais uma experiência. 2016, eu estava agendado para pregar em um congresso gigantesco na cidade de Capanema. Congresso grande mesmo. Até hoje eles fazem esse congresso lá, todo ano tem esse congresso. Dá tanta gente que eles não fazem no templo. Eles fazem fora da igreja. Fazem fora da igreja, muita gente. E assim, para quem conhece um pouco do estado do Pará, sabe que é
é um sonho, é um desejo Sim. pregar num evento desse Sim. muito top. Muito top mesmo. Vídeo, foto, tal. Aquela multidão toda, muito top. Eu estava agendado para esse evento. Só que em 2016, pastor, minha esposa estava gestante do nosso primeiro filho, o Rodriguinho. Uhum. E Capanema é uma cidade que fica aproximadamente uns 170 quilômetros longe. aqui da nossa capital. É. Tipo, dá pra você ir no sábado de manhã, descansar à tarde e pregar à noite. Uhum. Tranquilo. É. Tranquilo. Só que na madrugada, de sexta pra sábado, a minha esposa sangrou. E- E não foi pouquinho, sangrou muito. Muito mesmo. Eu peguei o celular, bati foto do sangue, filmei o sangue, o local. Claro que eu não filmei a genitália Sim, da minha sim. esposa, Uhum. mas filmei tudinho, bati foto, mandei pros organizadores do evento e disse, eu não tenho condições Sim. de ir pregar. Tem como. E não é questão psicológica, não é questão... Eu preciso estar do lado da minha esposa nesse certeza. momento. Com certeza. Pode deixar só. Claro. Primeiro filho também, né? Primeiro filho, eu preciso estar do lado dela. Sim. Eu não sei o que vai acontecer É. daqui para segunda-feira. Eu não posso viajar para Capanema e deixar minha esposa aqui sangrando. Deus o livre, ela perde o nosso bebê e eu tô longe. Deus o livre. Certeza. Aí os líderes lá do evento, não, pastor, a gente entende, Uhum. a gente vai orar para Deus abençoar a família de vocês e tal. Mas de 2016 para hoje, 2024, 8 anos se passaram. Nunca mais eu recebi um convite de Capanema. Nunca mais me chamaram de Capanema. Não sei se na cabeça deles eu furei, eu deixei eles na mão, Uhum. eu não tenho palavra, sei lá. Não sei o que eles pensam e também não quero saber. É. Só sei que eu não podia deixar a minha esposa Sim. Com numa situação certeza. dessa. Tinha certeza. como. Mas tem gente, e é por isso que eu preciso falar com esse povo, Uhum. tem Verdade. gente que põe o ministério acima da sua família. Verdade. Isso. E nós somos aqui 4 pastores. E a gente entende biblicamente que o ministério, seja ele da pregação, do louvor, do pastoreio, ministério, ele tem começo, meio Enfim. e fim. Uhum. Paulo disse: eu terminei a carreira. Eu acabei a carreira. Uhum. Ministério, ele começa no céu e termina na terra. A gente começa aqui, eu comecei em 2004, eu comecei, mas eu tenho certeza que vai chegar um dia que eu vou parar Uhum. desse ministério aqui. Agora, a família não. Verdade. Família, se você ensinar, cuidar, liderar, organizar, tu vai viver com ela no céu eternamente. Isso mesmo. Então, o teu ministério, ele é temporário, ele tem um começo, meio e fim, mas tua família não, tua família é eterna. Tua família Forte. é O eterna. maior patrimônio nosso é a Maior família. patrimônio da nossa verdade. família. E nós prestaremos conta diante de Deus pela nossa família. É. Pela nossa Forte, família. Forte, sim. Então, você que é casado, que tem família, priorize a sua família. Verdade. Tem gente que se mata pela igreja. Igreja que eu falo o prédio, né? Não, a minha igreja vem na frente da minha família, o meu ministério. Não. Verdade. Nós aprendemos há muitos anos atrás que a trinca é Deus, família e obra. Deus, família e obra. Verdade. Glória a Deus. É isso aí. Forte. É forte. E também é interessante o que o pastor falou, né? Que aconteceu isso com a esposa dele. Então isso a gente... É a prova de que o pregador também ele é um ser humano, né? Com certeza. Então, algumas igrejas, né? Vamos dizer assim, a nível de Brasil, acham que o pregador não tem problema, né? Que a família dele não pode ficar doente, né? Então, se um pregador cancelar conosco, por alguma coisa, seja caso de família, de doença, isso é razoável, né? Nós podemos aceitar. Mas tem alguns lugares que não entende, né, pastor? Tem lugar que não entende. Né? Então, você que é pastor e convidar um pregador para sua igreja, caso aconteça algo de enfermidade com a esposa ou com alguém da família, você tem que entender por que ele não foi. Sim. Pô, porque ele é ser humano, né? A não ser que você é anjo também, né? Verdade. Não tenha problema, né? Mas todos nós temos problema, né? Sim. E isso acontece, né? Então, é razoável. Pastor, mais uma pergunta, aí depois o pastor Deis faz mais uma e o pastor também David faz mais uma. Tu sabe que o senhor pregou no Gideon, né? O senhor imaginou alguma vez na sua vida, o senhor começou em 2004, né? 2004. Então, de 2004 até 2016, o senhor pregou lá, 2016? 2016. 2016, o senhor, pra trás,
pensou alguma vez, alguma vez o senhor pensou na sua mente, será que eu vou chegar lá para pregar lá? Né? Então, o senhor pensava ou não aspirava a isso? Almejava, né? Almejava, entendeu? Era o objetivo. Assim, para ser bem sincero assim Uhum. com vocês, bem sincero mesmo, sonhar a gente sonha, né? É. Sonhar não, É. não custa caro, Custa né? nada. Sonhar é barato, é de graça. Sonhar a gente sonha. Mas a gente também se analisa, né? Sim. A gente também se analisa. A gente não pode ser um pregador iludido, né? A Verdade. gente se analisa, a gente sabe assim nosso potencial e tal. E parece brincadeira. Ou vocês vão pensar que também que é muita humildade e tal. Mas eu jamais imaginei sair da minha congregação. Uhum. Me analisando, eu disse, não, o que eu tenho dá pra ficar aqui na minha congregação. Sim. Dá pra pregar aqui com meus irmãos, tô acostumado com eles aqui já, É. dá pra ficar com eles aqui. Quando eu comecei a receber convite de fora, isso foi me chamando a atenção, me espantando, né? Uhum. Meu Deus, outros povos querem me ouvir, outra gente quer me ouvir. Lógico que, à medida que você vai ampliando as fronteiras, Sim. Sim. você precisa também ampliar a mensagem, o Sim. conteúdo, a tua dedicação. Sim. Se lá para tua congregação meia hora de oração no quarto resolve, quando você começa a ir pregar em outras congregações e outras igrejas, talvez só aquela meia hora não resolva. É. Talvez você tenha que passar para uma hora. É. Se meia hora de leitura bíblica, de livro, para tua congregação resolve, quando você começa a alcançar outros povos, você automaticamente vai ter que aumentar também Sim. a tua dedicação na leitura, na pesquisa. Então, à medida que Deus foi me levando para as outras congregações, para os outros bairros, para as outras cidades, para os outros estados, e eu até mesmo já preguei fora do Brasil, preguei 2 vezes no país do Suriname, Uhum. cada degrau que Deus me levava acima, mais eu buscava a presença dele, mais eu me prostrava diante dele, mais conteúdo eu buscava para transmitir Sim. para os outros povos, né? Certo. O senhor acha também que o senhor fez o curso de bacharel em teologia? O senhor acha que a teologia ajudou também? Bastante, Bastante, né? bastante. Eu comecei na teologia em 2007. Sim. Comecei no curso básico, né? Uhum. 1 ano de curso básico, depois mais 1 ano de curso médio. E aí veio os 4 anos abençoados do bacharelado. 4 anos sentado dentro de uma sala e aprendendo e aprendendo. É. Agora sim, eu fiz teologia, Uhum. estudei teologia, Sim. mas eu não sou um teólogo. Porque o teólogo é aquele que vive para teologia, né? Teologia. Sim, é Aquele verdade. que vive para teologia, aquele que tá lá mesmo, com a cara nos livros, Cavucando. 18 horas do seu tempo só livro, É verdade. e viaja para outras nações para aprender mais, e se dedica mais, e busca mais tal. Eu não, eu sou um amante da teologia, gosto da teologia, me identifico com a teologia, mas eu não sou um teólogo, eu não vivo para teologia. Sim. Mas eu posso falar algumas coisas. Por exemplo, muita coisa que você aprende no seminário, você aprende para você. Para você. Sim. Pouco é para você repassar Sim. para as outras pessoas. Porque muita coisa que a gente aprende no seminário teológico, muita coisa é teoria, né? Teórica, né? Muita coisa é teórica. E assim, quando a gente fala de teoria, a gente não está falando de Bíblia. Porque Sim. Bíblia não é teoria, Bíblia é uma verdade absoluta. Isso. Bíblia é uma verdade absoluta. A Bíblia não muda. A Bíblia, o que vale para o paraense, ela vale para o paulista, ela vale para o carioca, ela vale para o cearense, ela vale para o mundo todo. Uhum. Mas as teorias, elas vão de cabeça para cabeça. Sim. Não à toa nós temos aí uma grande briga teológica, que tem gente que é Armínio, tem gente que é Calvino, Isso. tem gente que é Wesley, tem gente Pós, que é... pré. Então, isso são teorias. Sim. Teorias. Uhum. O que a Bíblia fala sobre arrebatamento? Que Jesus virá, Sim. Isso. certo? Certo. Isso é uma verdade. Sim. Jesus virá. Para alguns, ele virá antes da tribulação. Para outros, ele virá no meio da tribulação. Para outros, ele virá depois da tribulação. Verdade. E aí disse o pastor Eliseu Rodrigues e eu concordo com ele.
Se Jesus vier antes da tribulação, eu sou pré. Se ele vier no meio, eu sou do meio. Se ele vier depois... Tá resolvido, né, pastor? Verdade. Pastor Davis. Pastor Rodrigo Gomes, queria lhe fazer outra pergunta. O senhor sabe que todos os pregadores querem chegar lá nos Gideões, né? Um sonho, né? Desejado. Queria que o senhor falasse um pouquinho para esses pregadores que querem chegar lá, né? Que tem uma promessa, que tem um sonho para pregar a palavra de Deus lá nos Gideões. Não sei se hoje ainda tem muita gente, né, sonhando em pregar nos Gideões, em falar nos Gideões. Sério. Mas para você que sonha isso, né? Você que tem uma promessa de Deus, Uhum. que Deus falou para ti que vai te colocar lá, se prepare, né? Se prepare. Eu acredito que no ministério tudo é preparo, né? Uhum. Se prepare, se Uhum. dedique e acredite, né? Que se foi Deus que falou, você vai chegar. Vai chegar lá. Vai chegar. Nada vai te impedir de chegar lá. Inclusive, eu cheguei nos Gideões através do pastor Anderson Rodrigues. Uhum. Ele foi pregar lá um ano antes de mim. Ele foi pregar lá em 2015. E ele conheceu lá nos Gideões o pastor Henrique Reame, que na época fazia parte lá da equipe, né? Da Diretoria, comitiva, da diretoria lá dos Gideões e tal. E o pastor Anderson, usado por Deus, falou que no Pará tinha gente também capacitada para ir e Uhum. tal. Foi quando surgiu o convite para o pastor Toninho, convite Uhum. para mim. E nós fomos lá e ficamos lá pregando por 2 anos. Sim. Depois, infelizmente, ou felizmente também, né? Veio a morte do pastor Cizino. E aí já veio o pastor Reuel. E aí depois o pastor Reuel ficou enfermo, precisou sair. E aí os contatos, né, que nós tínhamos lá, que nos Uhum. levavam Mudou, até né? lá, mudaram, né? Como é de costume. Mas assim, eu não sonhava, eu não almejava, Uhum. mas me preparei. Isso aí. Me preparei. Uhum. E aí um dia Deus me fez chegar lá. Glória a Deus. Deus. Que benção. Passar a bola pro pastor Deus. Pastor Rodrigo, né? Isso. Nós ouvimos sobre se preparar, né? Aham. Tudo é um preparo, né? O médico ali passa, né, anos estudando, e o médico, né? Isso. Alguém que quer ser um piloto de Sim, um de avião, avião. né? É mais anos e anos Sim. estudando. Verdade. E aí nós temos, eu já ouvi em particular algumas pessoas que não gostam de ler, não gostam de se dedicar. E como é que querem almejar, né? O ministério excelente. Então, eu acredito que tudo tem um preparo, como o senhor falou, né? Sim. Uma dedicação. A gente precisa se dedicar, Sim. né? Para algo que a gente sonha, seja qualquer coisa, a gente precisa se dedicar, né? E eu queria saber do senhor uma indicação, né, de um livro ou de uma Bíblia, porque geralmente quando o pregador começa, ele quer aquela Bíblia do pregador pentecostal, É verdade. né? Tem algumas Bíblias, mas qual é o livro ou a Bíblia de estudo que o senhor indica assim para quem está começando, né, e quer almejar um conhecimento assim para desbravar o evangelho aí? Bíblia é muito boa mesmo para estudo. Eu indico 3. Aplicação pessoal, plenitude e a pentecostal. Glória a A Deus. pentecostal. Cada uma delas tem uma importância muito grande. Por exemplo, a aplicação pessoal, ela traz ali no final dos versículos um comentário, né, do escritor. Sim. E normalmente a maioria dos comentários ali são riquíssimos, poderosos. A plenitude, ela traz no final dela a concordância. E aquela concordância ela é muito boa porque ela te traz textos, versículos sobre o assunto que você deseja estudar para pregar. Por exemplo, santidade, amor, fé. Vai te dar ali uma lista de uns 10, 20 versículos para você ir incrementando Entendi. na sua mensagem. E a pentecostal é porque nós já somos... Nós nascemos do Pentecoste, né? É O nome verdade. já fala tudo, né? Tá certo. Aí sobre livros extras bíblicos, né? Uhum. Tem os básicos que não pode faltar na biblioteca de ninguém, né? Do pregador, né? Heróis da Fé, você não pode deixar de Eu tenho. não ter um best-seller desse, né? Uhum. O Heróis da Fé tem que fazer parte da tua biblioteca. Mártires do Coliseu, né? Que são os primeiros crentes ali do primeiro século da igreja, que morreram ali nas arenas de Roma, né? Isso. Entre outros.
Glória a Tem um que é muito forte, que é o Evangelismo por Fogo, Reno de Bunk. Poderoso esse livro também. Muito bom, Deus. muito abençoado. Então tá aí. Glória a Deus, né? Glória Que a bênção. Deus. Recebe aí a tua bênção em nome de Jesus. Vai logo na livraria ou na internet, já compra logo o teu livro lá. Amém, pastor Everton. Queridos, nós vamos agora já dar nossas considerações finais. Já? Já. Meu Deus. Vamos dar as considerações finais. Vou passar logo o pastor David dar suas considerações. Depois o pastor David, eu por último. Depois o nosso convidado especial. Então, desde já quero agradecer a presença do nosso pastor Rodrigo Gomes. Que Deus abençoe grandemente, pastor. Foi uma honra ter o Senhor aqui conosco. Aprendemos muitas coisas com o Senhor, sua experiência. Que Deus abençoe cada dia mais a sua família, a sua casa, o seu lar, seus filhos. E que o Senhor continue sendo este homem de Deus na presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que bênção, né? Chegamos ao fim, né? Eu acredito que tinha mais coisa aí de conteúdo, mas chegamos ao fim, né? Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, na presença do nobre pastor Rodrigo, né? E quero mandar um abraço também para minha esposa, né, para minha família. Amém. E estou muito grato a Deus por essa rica oportunidade. Aprendi muito aqui, vou sair daqui alimentado, né, com Amém. grandes experiências, muito conteúdo, né? E eu desejo sim, né, que Deus continue lhe abençoando, pastor Rodrigo, né, que Deus continue lhe usando tremendamente, né, e que o Senhor continue sendo essa pessoa humilde que o Senhor é, Amém. em nome de Jesus, né? E eu acredito que quem está ouvindo de Capanema vai lhe chamar em nome de Jesus. Nossa, que isso. Glória a Deus. Eita, glória. Até aí. Pastor Rodrigo, com as suas considerações também. Pastor Everton, pastor Davis, pastor David, obrigado pelo convite. Amém. Sendo bem sincero com vocês aqui, é o primeiro podcast Isso. que eu Glória a tô Deus. fazendo. E foi logo com vocês aqui, eu tô muito feliz, muito abençoado. Mais uma experiência, né? Se alguém me perguntar como é que funciona, eu já sei mais ou menos, né? Cada ambiente é diferente, né? Pregar Sim, na igreja é de um jeito, verdade. pregar na rua é de outro jeito, e conversar no podcast é outro jeito também, mas eu tô muito feliz, Amém. muito Glória a grato. Como falou que o pastor David ainda tinha mais coisa, né? Mas o nosso tempo é limitado, mas eu acredito que deu para passar alguma coisa para vocês aí, para Sim. os nossos queridos internautas aí. E se alguém quiser acompanhar ainda um pouco mais do meu ministério, né? Pode estar Sim. seguindo aí nas redes sociais, Sim. Instagram, Facebook. Tamo lá, pastor Rodrigo Gomes. Certo. Deus abençoe, obrigado pelo convite. Precisarem, só chamar que a gente volta. Qual é o seu telefone, pastor, que você quiser lhe convidar para o seu pregar? Pronto. É o DDD é o 91 9 9161 9173. Repetindo, 91 9 9161 9173. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não conseguiu pegar o número, entre em contato comigo que eu passo o contato do nosso pastor, né? Com Glória a certeza. E nós da convenção estamos devendo uma agenda dele para ele pregar na Vai nossa pregar, reunião. amém. Né? Vai chegar esse dia aí. Chegar esse dia, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Então, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o vídeo, né? Você que compartilhou o vídeo, você que pegou algum corte do vídeo também e está divulgando, que Deus abençoe você. Quero agradecer ao pastor Rodrigo Amém. por ter aceitado o nosso convite, né? Vamos marcar outros podcasts também Sim, para trazer sim. ele também, né? Para certeza. trazer mais coisas também, que eu sei que são 20 anos pregando, então é muito conteúdo. Né? É verdade. É muita história para contar, né? E só coisa boa. E se tem uma coisa que eu gosto de vir fazer é conversar, né? Ainda mais coisas do evangelho, né? Verdade. Não deu para mim ser um pregador, mas eu sempre curto, sigo muitos pregadores que edifica também, né? Sim. Edifica a gente sempre gosta de ouvir também mensagem no YouTube. Então, obrigado por ter participado do programa, você que está assistindo agora. Seja de manhã, seja de tarde, à noite, qualquer horário que você estiver vendo esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio. Deus abençoe você. Tchau. Tchau, tchau. Te abençoe.